Meus queridos irmãos, amigos, caro professor, quero cumprimentar a todos nessa oportunidade com a paz e reconhecer que mais uma vez é um prazer voltar aqui com este intuito de compartilhar com todos vocês algumas reflexões, algumas considerações a respeito da nossa próxima lição, que veremos no próximo domingo pela manhã, a nossa tão importante, tão relevante Escola Bíblica Dominical. Como nós dissemos na aula passada, esse, eu diria, bloco de lições que estamos vendo desde o domingo passado e nesse próximo domingo diz respeito a alguns desafios atuais para a igreja, como também, especificamente, para a obra missionária. Na lição passada, vimos informações relativas à janela 1040 e nessa lição veremos informações que se relacionam com missões e a igreja perseguida. Portanto, nossa lição de número 11, que tem o tema missões e a igreja perseguida. E vamos começar por onde de maneira costumeira, sempre começamos, que é fazendo uma relação entre a lição passada e esta lição. Primeira relação nós já fizemos, que é a consideração de que esta lição e a lição passada fazem parte de mais um bloco, de mais um grupo de lições desse trimestre, desta feita, tendo em vista as considerações de informações que dizem respeito à igreja nos dias atuais e alguns desafios por ela enfrentada e, é claro, estes desafios vistos pela ótica missionária. Nesse sentido, cabe fazer também a menção do fato de que, se nós vamos falar de igreja perseguida, nós temos que considerar que os 5 primeiros países da lista mundial de países que mais perseguem cristãos no mundo fazem parte daquela janela, a janela 1040. E nós falamos, logicamente, de, em primeiro lugar, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia e Líbia. Percebam, portanto, a relação entre a próxima lição, que fala sobre a igreja perseguida, e a lição passada, no sentido de que os países que mais perseguem os cristãos fazem parte desse, eu diria, ponto geográfico de extremo desafio para a igreja atual e especialmente para a obra missionária. A outra observação que eu julgo interessante que nós devemos fazer diz respeito, eu diria, a uma espécie de mudança do conceito de perseguição na atualidade. Nesse sentido, observa-se que nós temos um primeiro conceito de perseguição que poderíamos chamar de perseguição clássica, que é a realizada ou permitida por um Estado, ou seja, pelo governo, por políticas que possuem este intuito, cujo protagonista sejam as forças do Estado, as políticas de um Estado, de uma nação, de um país e assim sucessivamente. Esse é o conceito clássico que nós aprendemos a ter, que nós aprendemos a observar nos últimos tempos e que em grande parte da história da igreja foi visto como aplicado na sua perseguição. Mas, na atualidade, nós temos visto uma espécie de mudança nesse conceito de perseguição. E aí, essa mudança faz com que nós consideremos o conceito de perseguição no âmbito moderno. E já não é mais, ou em sua grande maioria hoje em dia, não é mais protagonizado pelo Estado, mas por alguns grupos extremistas. É verdade que o Estado ainda hoje
em algumas circunstâncias, é protagonista da perseguição contra os cristãos, através, por exemplo, de estabelecimento de leis que acabam com a liberdade cristã e criminalizam todas as práticas cristãs, a exemplo do que sucede na Coreia do Norte, que nós veremos já daqui a alguns poucos momentos. Mas a verdade é que nos últimos anos nós temos visto alguns grupos extremistas que têm sido protagonistas de ações muito violentas, muito absurdas, que naturalmente são perpetradas contra os cristãos. Nós estamos falando de Boko Haram, nós estamos falando de Estado Islâmico e nós estamos falando de Al-Shabaab, grupos terroristas que são reconhecidos, inclusive famosos, que tomam parte de estados, que tomam parte de territórios e, em outras ocasiões, são infiltrados, possuem uma espécie de alinhamento, de aliança com alguns governos ou com adversários do governo, se estabelecem como grupo paramilitares, parapolíticos, ou seja, de um lado você tem um estabelecimento político oficial, uma nação oficial, um grupo militar oficial, no mesmo território você tem outra organização política, outro grupo militar, ou seja, são grupos parapolíticos e paramilitares que coexistem na mesma nação e que são marcados, são caracterizados por ações extremistas e violentas, na maioria das vezes, infelizmente ligadas à fé muçulmana, à fé islâmica. Então, tendo em vista estas considerações, meus irmãos, a consideração da relação entre a lição passada e a lição de hoje, a consideração, eu diria, dessa mudança conceitual de perseguição clássica para a perseguição na atualidade, em que o Estado perde um pouco de protagonismo e assume o protagonismo de perseguição a alguns grupos terroristas, extremistas, que não só perseguem os cristãos, mas possuem uma aversão odiosa, extremista também, ao Ocidente, tendo em vista exatamente a base cultural ocidental, que é cristã, numa tentativa de, por violência e terrorismo, assumir o poder do mundo e estabelecer a sua religião por meio das armas. Nesse sentido, vamos, portanto, ao nosso ponto 1. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Antes de darmos continuidade, cabe lembrar que quando falamos de perseguição, precisamos reconhecer que perseguição contra os cristãos é uma realidade bíblica prevista por Jesus, é uma realidade histórica. Rever a história, voltar à história, conhecer a história da igreja cristã é estar diante de uma variedade enorme de tempos de perseguições, como também a perseguição é uma realidade moderna. Não se esqueça disso. Perseguição é uma realidade bíblica, perseguição é uma realidade histórica e perseguição é uma realidade moderna, de modo que, biblicamente e historicamente, e no nosso tempo, na modernidade, a igreja não apenas nasceu em perseguição, mas a igreja está envolvida de um ou de outro modo na perseguição. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto, a perseguição contra Estevão, o primeiro Marte. E aqui nós vamos fazer a consideração da palavra mártir. A palavra mártir significa testemunho, que naturalmente adjetiva uma pessoa que morre por defender suas ideias, por proclamar a sua ideia em nome da fidelidade à sua ideia, e isto tem um significado simbólico, tendo em vista que a sua ideia não é enterrada com o pregador, com o arauto. É esse entendimento que envolve
a morte de Estevão, não foi apenas o assassinato de um pregador, não se silenciou a palavra de um pregador que morreu exatamente por causa daquilo que pregava, mas foi uma morte simbólica, foi uma morte de grande significado para a igreja daquele momento e para a própria história da igreja, inclusive a dinâmica de inveja, de tratativas políticas que envolvem a morte de Estevão se assemelham à morte de Jesus. Então, quando se pensa no relato de Lucas em Atos, na tentativa de fazer com que o Império Romano reconheça o cristianismo e fazer com que transmita-se a mensagem que o cristianismo não é essa fé de revolução, mas uma fé que propõe a salvação para todos os povos, o testemunho, o relato, a narrativa da morte de Estevão tem uma relevância gigantesca, não apenas por se tratar de um relato de um assassinato de alguém que pregava, mas o relato do assassinato de alguém que foi morto de maneira que a sua fidelidade foi a causa da morte, e essa morte possui um símbolo, uma mensagem permanente para aqueles primeiros cristãos. Então, quando pensamos em perseguição da igreja, nós precisamos sempre voltar ao que foi um testemunho de que a igreja viveria exatamente aquilo que Cristo disse que ela viveria: perseguição, sofrimentos e ódio, que é a morte de Estevão. O primeiro subponto é a igreja, ou melhor, o segundo subponto é a igreja dispersada. Nesse sentido, é interessante observar que a igreja, depois da morte de Estevão, passou a ser perseguida de maneira coletiva. Naturalmente, necessitou dispersar-se, envolver-se em uma espécie de diáspora, ou seja, fugir para outros lugares em nome da sobrevivência. É nesse momento que a gente vê que, num contexto de perseguição, a relação da igreja, não apenas com a tentativa de sobreviver, mas observando as oportunidades para a pregação. Exatamente nesse sentido que nós percebemos que em quase todas as circunstâncias de perseguição, nós podemos ver os desafios missionários, crentes perseguidos que não perdem a oportunidade de observar as oportunidades missionárias, mesmo em meio à perseguição. A igreja perseguida é uma igreja missionária, não é uma igreja silenciosa, não é uma igreja apática, não é uma igreja em fuga, em silêncio. É uma igreja em fuga, é uma igreja em esconderijos, é uma igreja procurando sobreviver, mas uma igreja que, enquanto faz isso, proclama. É uma igreja que, enquanto faz isso, também dispersa, compartilha a mensagem de Cristo. E essa realidade de perseguição da igreja é considerada nesse segundo ponto, é apenas o começo, o que vai ficar de maneira ainda mais constante naquilo que nós chamamos da era apostólica. E aí eu chamo a atenção para o que o nosso comentarista Wagner Gabi expressou. Durante a era apostólica, 10 imperadores romanos tiveram envolvimento nas perseguições contra o cristianismo. Um período de terror que se prolongou até os dias de Constantino, já no começo do século IV. 3 séculos, praticamente, de perseguições, e perseguições que, inclusive, são testemunhadas nos livros de história, são testemunhadas nos registros históricos. E, é claro, cabe lembrar o nome de Diocleciano, o nome de Nero, o mais famoso e o mais horrendo dos perseguidores da igreja. Cabe lembrar os métodos que foram praticados em nome da perseguição contra a igreja. Então, a igreja
que começa a ser dispersada em atos por conta da perseguição, é uma igreja que permanece sendo perseguida, tendo que fugir por conta da perseguição, e nessa época, uma perseguição, entre aspas, clássicas, ou seja, uma perseguição por parte do governo, do Estado, uma perseguição cujo protagonismo era exercido pelo Império Romano personificado nos seus imperadores. E o terceiro subponto é a perseguição cristã é uma realidade. E aqui eu quero ler esse primeiro parágrafo da nossa lição. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Você percebeu na leitura desse ponto que nós temos não apenas um método de perseguição, nós temos uma variedade de métodos de perseguição. É aqui que eu quero lembrar que a perseguição é efetivada contra os cristãos por meio de diferentes atores. A gente já viu isso, ora o Estado, ora grupos extremistas em si falando da realidade, ora pessoas de maneira individual. E as missões Portas Abertas, esse organismo e essa instituição que tem o propósito de disseminar, de compartilhar informações a respeito da igreja perseguida de maneira especial no âmbito missionário, apresenta essa variedade atual de perseguição. Nesse sentido, cabe considerar que a perseguição pode ser no âmbito da individualidade. Nesse sentido, a pessoa não é livre para escolher qual religião quer seguir, orar a Deus dentro de casa ou no lugar público. A perseguição no âmbito da família, a perseguição vem por meio dos parentes que insistem que os cristãos voltem à antiga fé, e se percebe nisso problemas de permissão para estudar, tirar documento, casamento e tantos outros problemas no âmbito familiar. Perseguição no âmbito comunitário, da comunidade, o cristão enfrenta pressão por meio de atitudes preconceituosas, leis, sequestros, casamento forçado, dificuldade de acessar recursos comunitários de saúde, pressão para renunciar à fé, discriminação no trabalho, desvantagens na educação, intimações a delegacias, multas. Nós temos percebido o crescimento, o aparecimento sorrateiro desse tipo de perseguição no Brasil. Há muito nós vemos cristãos nas universidades federais, especificamente, sendo prejudicados, tendo desvantagens educacionais quando vão apresentar uma tese de doutorado, quando vão apresentar um trabalho de conclusão de curso no mestrado, quando vão apresentar o trabalho de conclusão de curso na graduação que ele realiza. Se não houver um alinhamento ideológico, quase sempre progressista, comunista, se houver a apresentação de um trabalho cujo conceito, a base teórica, seja conservadora, seja cristã judaica, certamente esse aluno será prejudicado. Existem vários testemunhos de alunos que eu conheço, inclusive, crentes, que tiveram de fazer um trabalho a contragosto, fazer um trabalho conforme a ideia proposta pelos examinadores, proposta pelo orientador, proposta pelo professor, para não ficarem de recuperação reprovados, para terem a sua tese, seu trabalho de conclusão de mestrado, de graduação aceitos. Nós já vemos essas manifestações sorrateiras no âmbito brasileiro. Nós temos também a perseguição no âmbito nacional, nação, quando não há leis que garantam a liberdade de culto, de prática da fé. Evangelizar é considerado um crime, em casos mais extremos, se converter também. O cristão enfrenta acusações de blasfêmia, problemas para tirar documentos, se reunir com cristãos, expressar sua opinião publicamente, entre outros. Outro tipo de perseguição, outro tipo de tentativa de
diminuir a liberdade que nós temos percebido também de maneira sorrateira avançar no Brasil. E, por fim, a perseguição no âmbito da igreja, impedimentos para registrar e construir igrejas, realizar atividades comunitárias, como culto, reunião de oração, batismo, aula bíblica. É comum confisco e monitoramento de materiais religiosos e de treinamentos bíblicos. Então perceba que, de maneira geral, nós não temos apenas uma maneira de perseguição, nós temos maneiras de perseguição. Maneira individual, maneira familiar, maneira comunitária, maneira nacional e maneira eclesial, eu diria, a perseguição contra a igreja como instituição. Então, senhoras e senhores, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores do meu canal, esse é o nosso primeiro ponto, que considerou a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, essa simbologia, esse peso, esse testemunho, essa consideração histórica da morte de Estevão, a igreja perseguida e também a perseguição como uma realidade muito atual, uma realidade presente. Vamos ao nosso segundo ponto, a perseguição cristã na atualidade. Nós nem precisamos considerar o fato de que a perseguição é uma realidade atual. E agora vamos ao nosso primeiro subponto do segundo ponto. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Título de informação: mais de 360 milhões de cristãos sofrem perseguição na atualidade. Título de informação também: é interessante, meus irmãos, lembrar que recentemente alguns cristãos na Índia, Vietnã e no Nepal foram impedidos de receber ajuda comunitária no período da pandemia. A razão? Serem cristãos. Ajuda comunitária enviada pela ONU para esses países, Índia, Nepal e Vietnã, foi negada para aqueles que professavam a fé cristã. Imagine o desafio de sobreviver nesse caos que foi a pandemia, que lançou o mundo em uma crise profunda, especialmente países como a Índia, Vietnã e Nepal, os cristãos, naturalmente, como parte dessas nações, sofrendo profundamente, com necessidades de saúde, com necessidades de cuidados básicos e de alimentação, sendo excluídos do alcance dessa ajuda comunitária, dessa ajuda social, pelo fato de apenas serem cristãos. Isso é um exemplo de que ser cristão, ainda hoje, em muitos lugares, é perigoso, especialmente nos lugares que fazem parte da janela 10x40, os 5 maiores perseguidores dos cristãos estão lá, e vários outros países, praticamente todos os que fazem parte da janela 10x40, são reconhecidos por protagonizarem perseguição aos cristãos de maneira mais ou menos intensa, mais ou menos violenta. Ser cristão ainda hoje é perigoso, inclusive na América Latina, inclusive no continente em que nós vivemos. Alguns países da América Latina figuram lá na lista dos que mais perseguem cristãos. México, Equador, são alguns exemplos destes países que figuram na lista dos que mais perseguem. Países do nosso continente que nós imaginamos que não há perseguição contra os cristãos, que nós imaginamos que em qualquer lugar da América Latina não é tão perigoso assim ser cristão. Mas, como nós já observamos em alguns lugares do nosso continente, ainda é perigoso ser cristão. E falando em perigo de ser cristão em algumas nações, nós não poderíamos deixar de falar no segundo subponto
da Coreia do Norte, que é a nação que há muito tempo figura no primeiro lugar de mais perseguidora dos cristãos no mundo. É a nação mais fechada ao evangelho do mundo, ocupa o primeiro lugar na lista daqueles que mais perseguem cristãos no mundo. E aí eu quero fazer menção de um texto que está no site das Portas Abertas. Observe. O motivo para tal perseguição extrema é que o cristianismo é visto como uma ameaça específica à ideologia ditatorial comunista e ao regime do país. Cristãos são vistos como os inimigos da liderança governamental e da sociedade em geral. Os últimos anos, conforme relatos das missões Portas Abertas, foram muito difíceis. Acirraram, aumentaram a intensidade de perseguição, tendo em vista a introdução recente de uma lei que fez com que a vida dos cristãos na Coreia do Norte ficasse mais difícil. É a lei do pensamento antirreacionário, que deixa claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. E os métodos de punição são variados, desde o trabalho forçado, a morte, ao trabalho forçado de toda a família de alguém que é pego com a Bíblia ou professa a fé cristã, tráfico internacional humano e abuso sexual das mulheres. Cabe lembrar também que nem sempre foi assim na Coreia do Norte. Conta-se que um diplomata coreano vindo do Japão trouxe alguns livros escritos por jesuítas cristãos e começou a compartilhar as ideias, as mensagens destes livros escritos por jesuítas cristãos. E aí, nesse momento, ao que se tem como notícia, em 1806, começou a conversão de alguns cristãos na Coreia do Norte. Mas logo após começou a se construir exatamente os governos ditatoriais de regime comunista e que passaram a estabelecer o que se tem até hoje como a mais dura perseguição contra os cristãos que ocorre na Coreia do Norte. Então, nós, nesse segundo ponto, consideramos que em muitos lugares, inclusive ainda na América Latina, é perigoso ser cristão. E nesse segundo ponto, nesse sentido, cabe infelizmente lembrar que a Coreia do Norte é a nação mais fechada ao Evangelho. E o nosso terceiro subponto nos toca, diz respeito à nossa ação mediante ao corpo de Cristo, que nós fazemos parte, que está sendo perseguido em várias nações no mundo. O que é que nós devemos fazer? Como a igreja perseguida pode ser ajudada? Ou como ajudar a igreja perseguida? Primeiro subponto, conhecer a gravidade da situação. Parece fácil, mas não é fácil. Há um desafio, primeiro, porque a perseguição ocorre, na maioria das vezes, em estados que têm como característica política a ditadura, e as ditaduras elas não permitem a livre expressão, a livre imprensa. A imprensa que existe é a serviço do governo, e o que acontece dentro dessas nações que infligem os direitos humanos e, naturalmente, fazem com que os cristãos sejam perseguidos, não são noticiados, não são compartilhados com o mundo. E o que nós temos de informação são de pessoas que vivem lá, inclusive essas pessoas não podem ser reconhecidas pelo seu nome. Geralmente, as notícias que nós vemos, os nomes são fictícios ou o nome é ocultado para que essas pessoas não sejam vítimas, não morram, não sejam vítimas do Estado, até porque existe uma tecnologia de monitoramento muito forte a fim de que os cristãos, entre aspas, sejam pegos na profissão da sua fé, na prática da sua fé, principalmente no compartilhamento da informação do que sucede lá, como do que seria um crime
gravíssimo. E, em segundo lugar, é difícil ter também as informações reais para que nós tenhamos uma ideia do que realmente sucede contra os cristãos no âmbito da perseguição, porque a mídia internacional, eu diria a mídia mundial, como nós já conhecemos, como ficou reconhecido, principalmente nos últimos anos, tem um alinhamento progressista, tem um alinhamento comunista, tem essa ideologia que naturalmente é contra cristã. Se dá ênfase à perseguição contra os negros, ótimo. Se dá ênfase à perseguição contra os homossexuais, ótimo. Precisam ser protegidos, precisam viver uma vida de proteção, que proteja, tendo em vista a sua orientação sexual, o seu comportamento, ótimo. Mas os cristãos que há séculos sofrem, são queimados, são abusados sexualmente, são mortos, são fuzilados, são torturados. Não há nenhum alarde, não há nenhum compartilhamento em massa. Nós vemos uma notícia aqui e acolá que não dura 30 segundos nos jornais que nós conhecemos. Recentemente, o movimento para que se votasse a lei no Brasil instituir a cristofobia foi tida como um relaxo, foi tida como a proposição de deputados extremistas, deputados que não sabem de leis, deputados que querem empurrar o evangelho, o cristianismo à força no Brasil. Ninguém votou, não foi a pauta, todo mundo desconsiderou, porque a igreja perseguida não recebe a atenção da mídia. Então, há um desafio no conhecimento da gravidade da situação, mas nós temos vários meios para que nós saibamos o que está acontecendo. Sename, Secretaria Nacional de Missões, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, Missões Portas Abertas, que desde 1970 presta esse prestimoso, esse valioso trabalho às missões e à igreja no mundo. O que nós podemos fazer para ajudar a igreja perseguida? Orar pela igreja perseguida. Inclusive no Brasil há o DIP, ou seja, o Dia da Igreja Perseguida, que no ano que vem será no dia 24 de maio, logicamente, de 2024, um dia em que nós deveríamos nos organizar em torno desse tema, deveríamos pensar nos irmãos da igreja perseguida e no momento especial das nossas reuniões, no momento especial pessoal, escolhido de maneira individual por cada crente, orar pelos irmãos que fazem parte da igreja perseguida. Como podemos ajudar a igreja perseguida? Nos envolvendo com a causa da igreja perseguida. Orar pela igreja perseguida já é um envolvimento com a causa. Conhecer o que se passa com a igreja perseguida é um envolvimento com a causa. Conscientizar os irmãos brasileiros que desfrutam de liberdade, desfrutam, eu diria, dessa abundância de material espiritual, Bíblia, de várias versões, liberdade para ler a Bíblia, para pregar a Bíblia, cursos e mais cursos, pregadores, como diria a expressão francesa, la volonté, ou seja, à vontade. Nós estamos com os nossos celeiros abastecidos e ainda desfrutamos de muita liberdade. Conscientizar-nos de que isto é uma bênção e tentar nos colocar no lugar dos nossos irmãos que são perseguidos, o quanto sofrem. Vocês conhecem casos clássicos de cristãos que vivem a fé com uma página da Bíblia, foram mortos por causa de uma página da Bíblia. A Bíblia é traficada, escondida, transmitida, compartilhada com os irmãos de maneira a desobedecer às leis das nações, e comunidades inteiras vivem a fé de maneira intensa, fervorosa, santa, com base em algumas páginas das Escrituras. E aqui nós temos abundância, nós temos muitas vozes, muitos líderes, muitos professores, muitos mestres, muitas Bíblias, muitas versões, muitas maneiras de compartilhamento, como este aqui que nós estamos fazendo agora.
Nos coloquemos, portanto, no lugar dos nossos irmãos que não têm essa bênção. E, na verdade, nós não sabemos até quando nós viveremos esse tempo de liberdade. As nuvens da diminuição da liberdade da igreja, as nuvens de perseguição, infelizmente, se aproximam do nosso horizonte. Aquilo que nós vemos como impossível, distante, ou como que não viveríamos esse tempo, infelizmente, inclusive, já é realidade na nossa nação. Então, conheça a gravidade da situação, ajude a igreja perseguida, ore pela igreja perseguida, para que os cristãos perseguidos, os missionários não desanimem, para que Deus proteja as suas vidas, para que os opressores se arrependam e conheçam o Evangelho e se envolva com a causa da igreja perseguida. E anualmente nós temos a opção de, inclusive, consagrar um dia da nossa dinâmica cristã, a nossa dinâmica de prática cristã, para orarmos, para nos conscientizarmos, para pensarmos, para compartilharmos informações sobre a igreja perseguida, no dia da igreja perseguida, que, repito, será dia 24 de maio de 2024, e esta lição especificamente é uma maneira de nós nos envolvermos com essa causa que parece distante, mas é nossa causa, nós somos corpo de Cristo, a causa da igreja perseguida. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, muito obrigado por permanecerem comigo até agora. Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.